Show, maravilha. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no tópico sobre personas, tá? Então, sobre tipos de clientes. Tem um conceito que ele é bem legal de vocês conhecerem que se chama persona. O que é uma persona? Vem da palavra personagem, vem da palavra persona. Persona é um estereótipo ou uma adequação de um determinado grupo. Ou seja, imagina que você tem um restaurante, por exemplo. Aí você tem vários tipos de clientes, certo? Então você tem. E aí você começa a criar personas que você começa a agrupar esses clientes. Eu tô chutando, tá? Porque eu não sou da área, mas só para chutar, só para deixar mais claro aqui, exemplificado. Então você vai ter o estudante universitário, por exemplo, no seu restaurante. Quais são os traços dele? Provavelmente ele não faz compras adicionais, né? Ele compra o prato dele, por exemplo, e ele chega, almoça, não fala nada e vai embora, certo? Então ele tem a característica dele é que ele é um atendimento rápido, ele não quer ficar muito tempo no lugar porque provavelmente ele está corrido. Agora, outra persona pode ser o executivo, né? Um profissional ali na casa dos seus 25, 40 anos, por exemplo. Qual que é uma característica dele? Ele raramente vai almoçar sozinho e durante o almoço é um momento também para ele conversar com os amigos, os colegas de trabalho dele. Então, ele tende a ficar mais tempo. Então, enquanto a persona do estudante universitário fica ali no seu restaurante durante 20 minutos, 15 minutos que seja, então ele almoça e vai embora, já o executivo, por exemplo, profissional, uma persona, ele já cumpre o horário de almoço dele. Então, chutando, né, que ele demora uns 5 minutos para chegar no seu restaurante, mais 5 minutos para voltar, tomar um cafezinho, etc. Então ele tem mais ou menos 45 minutos no seu restaurante. E ele fica conversando, então provavelmente ele vai acabar pedindo um refrigerante para todo mundo, um suco, ele pode acabar até comendo mais, ele come a sobremesa. Então o tipo de atendimento que você vai prestar para ele é diferente. Daí agora você tem, sei lá, uma pessoa mais velha, por exemplo, que tem, sei lá, de 50 anos para cima. Qual que é a característica dele? Ele não tá num prazo, ele não tem um prazo para cumprir. Então, provavelmente, ele fica ali, ele pode ir sozinho, ele demora um tempo para comer, ele assiste TV. Então, para ele, ele precisa de um outro tipo de atendimento, certo? É, Só para ilustrar como uma empresa tem vários tipos de clientes e você precisa entender quais são os tipos de clientes que você tem para você identificar quais são as suas necessidades. E aí, inclusive, né, como material dessa aula, eu vou deixar aqui uma ferramenta de persona, de criação de personas. E aí você tem que imaginar quais são, se você pudesse agrupar os seus clientes, quais são os tipos de clientes que você tem. E você consegue imaginar também quais tipos de clientes você gostaria de ter na sua empresa. Porque daí você pode modificar um pouquinho o seu atendimento, colocar certos serviços, certos produtos ou certas características do seu espaço de trabalho, por exemplo, para acomodar as necessidades do seu cliente. Então, se você for imaginar, por exemplo, um restaurante que só quer atender jovem universitário, provavelmente vai ser um restaurante que não vai ter muita decoração, é um restaurante feito para você entrar, você consome e vai embora, porque alta circulação. Um restaurante que é para executivos, por exemplo, que querem conversar. Como eles vão estar conversando, você tem que espaçar melhor as mesas e as mesas têm que comportar 4, 6 pessoas. Então você começa a criar, modificar o seu ambiente para acomodar as necessidades dessas pessoas. Claro, aqui a gente está fugindo um pouquinho de atendimento, mas acaba, né? Não tem como fugir, né? Não tem como só falar de atendimento. Mas então a persona tem muito a ver com isso, tá bom? Então, assim, pense, quem é essa persona, de onde eles vêm, quais são as preferências, como que você deve tratar a sua persona, no sentido de que qual tipo de tratamento, de palavras que você tem que usar com elas, tá bom? Maravilha? Tudo isso vai englobar. Então, como ferramenta dessa aula, tem enfim, tem uma ferramenta que ele é um gerador de persona. Ele vai fazer algumas perguntas para você conseguir elaborar uma persona. E, claro, essa não é a única ferramenta, mas é a que eu indico, mas tem várias outras. Você pode também só escrever no papel. O que eu gosto de fazer é criar meio que um nome para essa persona, uma categoria. Então,
o estudante universitário, o profissional engajado, enfim, você pode criar termos para você identificar essa pessoa. Claro, esses termos eles são internos, tá? Então são termos para a sua equipe conseguir identificar a sua persona, porque daí você consegue pensar, a gente vai falar disso na próxima aula, pensar em quais são as necessidades específicas delas. Maravilha?